acontece com todo mundo isso. Nossa, acabou com a torta. Fala oi, Lu! Hello! Nossa primeira transmissão nesse Instagram. Hoje temos uma visitinha ali que já gostou do Paranauê. Vou ter que tirar da mão dela já já. Vic, né? Isso. Quem pensou que era A mamãe, essa aqui é a versão adulta, versão criança. Versão adulta, versão criança. Galácticas. Oi! Oi, é bom que eu já aproveito a apresentação da Geise. Mais um programa Gatas Galácticas. Fique aqui com a gente. Uhul! Deixa eu falar um oi, porque hoje eu estou de vermelho. Programa agora. Adoro, produção. Deixa eu ver hoje aqui confirmando. @gatas.galácticas. 14 de abril, 2 horas da tarde. Como pode melhorar? Ei! Nossa assistente. Aê, Cléo! Ela quase não gostou. Dá um oi pra todo mundo, ouvir sua voz. Fala oi, aqui nesse microfone. Ali, ó, fala ali, ó. Aqui, vem cá. Fala, alô. Oi, fala, oi, gente. Fala aqui. Nós estamos com uma mini gata galáctica. Acompanha a Puxou o gente papai. ali no Facebook que vocês vão. Gatinha. Gatinha galáctica. E aí, gente, como pode melhorar? Hoje é Hoje é terça-feira! Hoje é dia 14 de abril. 14 de abril. E o Isso. papo de hoje tá bem galáctico. Continuamos aí com os papos galácticos. Semana passada, curando o relacionamento com a mãe. E hoje... Com o papai. Isso. É isso aí, então, gente. Ele tá uma energia mais animada, não é? Uma energia de fazer, uma energia Pai é diferente. ação, pai é o mundo, pai é relacionamento. É diversão, é aventura. Cadê a nossa terapeuta, a nossa Ai, meu Deus, consteladora? se eu familiar? puxar o Paranauê pra cá, gente. Para de falar. Ó, eu já quero também avisar vocês que a gente tá publicando agora os nossos vídeos aqui da rádio no YouTube. Tá? Então, além de vocês seguirem a gente no Instagram, né? No Instagram agora a gente tem um específico pro programa das Gatas Galácticas. Sigam a gente também no YouTube, tá? Eu tô postando lá no Instagram o link os exercícios de honrar a mãe. Muita gente me pediu depois no inbox. E ele tá postado. Um YouTube depois também das Gatas Galácticas. Por enquanto eu tô postando no dela principal. Mas a gente já vai organizar aí essa conta aí no YouTube pra gente colocar todos os programas lá pra vocês assistirem depois, viu, meus amores? Isso, então agora depois dos nossos informes, voltando ao tema do pai, então é um complemento muito importante. A gente diz que a maioria das curas tem que ser feita com a mãe, por isso que a gente começa principalmente por a gente ter sido, né, gestado por ela e tudo mais. Deixa eu só falar um negocinho. Gente, lembra que hoje tem sorteio de uma extensão de cílios da Camila Paiva. Então, quem fizer perguntas, pode ser no Instagram da Geise, pode ser no Instagram da Mila, pode ser no meu Instagram, no Instagram da Kézia, das Gatas Galácticas. Nós vamos fazer um sorteio no final pra quem participar, interagir com a gente, fechou? É isso. Gostei demais disso aqui, gente. Entrem aí, tá? Então, hoje o tema é pai. E por mais que a gente tenha que começar pela mãe, que é muito importante, até pelo próprio período de gestação, sem o pai, gente, nós não estaríamos aqui, né? Então isso é muito importante. Então o pai representa, igual a Kézia falou, o ir para o mundo, a energia de explorar, né? Então, por exemplo, o pai, a gente costuma dizer que ele pega a nossa adolescência no sentido do nosso crescimento ao longo da nossa vida. Então os adolescentes, vamos colocar assim, que passa o período infantil acima dos 8, 9 anos, deveriam ser estimulados a explorar, a ir para o mundo, a conhecer coisas, etc. Mas, infelizmente, o que a gente também não vê hoje em dia é esse estímulo. A gente vê ai, é perigoso, ai, não pode, ai, não vai na casa do coleguinha. Cuidado, Eu sei, são muitas coisas, mas a energia do pai está ligado a isso, a ter coragem de ir para a vida. Né, não ficar aprisionado nesses medos. E tem uma coisa importante também sobre o pai, que é algo que mudou muito a minha vida, mas na hora de contar as nossas experiências eu vou contar pra vocês melhor, que é o começar e terminar as coisas. Tá? Então, se você é aquela pessoa que começa 1000 coisas e não encerra nenhuma, começa 1000 livros e não acaba nunca, começa 300 projetos e não finaliza, tem que acertar coisas aí com seu pai para começar e terminar. O pai também tá muito ligado ao sucesso, se você se permite ter sucesso. Então é por aí, gatis. Mas o que vocês acham dos papais? Contem pra nós. Poxa vida, já acabei de perceber aí uma energia em mim, gente, é muito bacana porque a gente vai se trabalhando tanto, né?
Eu acabei de falar para as meninas isso, porque depois do exercício sistêmico que nós fizemos na quinta, né? Eu percebi muitas coisas. E principalmente esse lado masculino aí da minha linhagem, né? O quanto eu não estava olhando, o quanto eu não estava incluindo, o quanto que eu tenho bastante disso que a Mila acabou de falar. Eu começo 1 milhão de coisas, eu tenho muita criatividade, eu tenho muita facilidade para criar. Mas na hora de finalizar, parece que falta ali uma energia, né? E fez todo sentido pra mim, pra vocês, né? Como que é a relação de vocês com o masculino, né? Com a sua primeira figura masculina que você teve na sua vida, que é o seu pai, né? Como que é essa relação aí? Para e pensa um pouquinho, começa a refletir, né? Às vezes as pessoas acham também, né, Mila, que é só com o pai, mas às vezes tem ali uma linhagem, uma energia para acertar com os antepassados. Às vezes você tem uma relação muito beleza ali com o seu pai, que não teve desafios, mas tem uma energia de acerto com os antepassados, né? É importante falar, é perfeito isso que a Geise falou, porque você conhece, então vamos supor, partindo do princípio que você acredita que você não tenha muitas dificuldades aí com seu pai, mas você já estudou essa sua parte da linhagem? Você sabe como é que foi para o seu pai o trabalho, o que ele tem de crenças, qual é a história, né, o histórico do seu pai de vida, para ver o que você, de uma forma inconsciente, está comprando. Então, a gente conversa sempre um pouco aqui antes de começar, e eu tenho alguns exemplos muito interessantes. A gente costuma dizer que numa parte, vamos dizer, de estudo, o dinheiro está bastante ligado à mãe, mas não é só não. Eu já tive algumas constelações familiares que o dinheiro estava extremamente ligado ao pai, por uma questão assim, de ser o provedor da casa, no caso da pessoa, e de ele estar com uma visão limitada até, tipo, vamos supor, no caso da minha cliente, mulheres não podem ter dinheiro. Por quê? Porque no caso dela, só o homem poderia ser o provedor da casa. Então, a gente vai contando essas histórias para vocês também irem vendo qual é o caso de vocês, associando com pessoas que vocês conhecem. Então, é muito importante, por mais que o tema seja o pai, o estudo da sua linhagem. Então, a Geise estava falando sobre algumas coisas que ela andou percebendo desde semana passada com ela, e eu achei muito interessante. Lu, e tu? O que você acha do papai? Qual o Paranauê aí? Bom, meu convite para vocês agora é uma pergunta, né? O que nós, eu, você, todos nós podemos ser agora, que se nós escolhêssemos ser, nós receberíamos tudo que essa live tem para oferecer, para que a gente possa aceitar e acolher e incluir os nossos pais, né? Um masculino em nós. Esse é meu convite para todos, ok? Baixando as barreiras. E assim, uma das coisas que eu posso falar do meu pai é que o meu pai sempre foi meu super-herói, né? Eu sempre tive essa coisa assim, tive alguns desafios com ele, mas eu coloquei ele como meu super-herói e a minha referência de homem. Porque homem pra mim tem que acordar cedo, homem pra mim tem que fazer tal coisa, homem pra mim tem que fazer aquilo. Era isso que eu via como referência de homem. E aí, quando eu me casei, eu tô casada há 15 anos, isso foi um desafio, porque eu comparava muito meu marido com meu pai. Só que lembra, se ele era meu super-herói, eu me transformei no meu pai, porque eu comecei a pegar meu pai como referência, e meu marido era minha mãe. Então, assim, eu me casei com a minha mãe e me transformei no homem da casa. Então, como que dois homens podem viver na mesma casa? Porque eu tinha um cegonho maior que o do meu marido, entendeu? Do tipo energético. Então, a gente tá assim, porque hoje nós temos a Cleo, né, aqui com a gente, nossa super mini gata galáctica. Super aqui sendo contribuição com a gente. Manda um oi aqui pra gente, um oizinho assim, ó. Bom, ela é muito desinibida. Muito desinibida, não é? E aí, o que eu vou contribuir com vocês vai ser nessa situação, onde eu não deixava o meu marido ter o espaço dele dentro da minha casa pelo fato dessa minha questão com meu pai, até que eu entendi, por exemplo, até 2 anos atrás, 3 anos agora esse ano, quem mandava na minha casa era meu pai. Mas ele não mandava lá, ele mandava em mim energeticamente, porque eu estava ligada a ele. Então, tudo que eu ia fazer, eu vou comprar um carro, eu vou mudar de casa, a minha preocupação é, será que meu pai vai gostar? Será que meu pai vai achar o quê? E hoje eu consigo entender que ele é meu pai, ele é esposo da minha mãe, e que eu não tô aqui pra fazer a vontade dele, mas eu honro ele muito, e é isso. E aí vamos batendo um papo, daqui a pouco eu conto mais pra vocês. E a Kézia, conte pra gente, Kézia, qual é
o pepino, abacaxi ou, né, o morango com chocolate, não eu vou sei. repassar a minha vez, porque na verdade a Luzia falou exatamente a minha história. Nossa, será que somos gêmeas? Não Gêmeas, entendo. separadas na maternidade, gêmeas, como diria a Cleo. Gente, foi exatamente a mesma coisa, assim, o super-herói, aquela pessoa, assim, aquele amor que não cabia no peito. E era engraçado que eu virei meio que tipo a super protetora dele também. Então, desde pequenininha, eu gostava tanto, eu queria proteger. E nisso, minha mãe era muito brava, né? E eu queria proteger o meu pai da minha mãe. Olha que loucura. Mas não era só dela também, não. Acho que eram de todas as mulheres do planeta Terra. Porque eu ia com ele na padaria e eu já ficava rosnando do lado. Então, sempre fui... Gente, eu era ciumenta. Pitbullzinha. Super. Eu era super. Então, foi um relacionamento, assim... que realmente ele estava no altar e eu tinha uma necessidade da aprovação dele 24 horas por dia. E isso era um pé no meu saco, porque nunca consegui assim essa aprovação, né? Parece que a gente não dá para comparar a educação que eles tiveram, a criação que eles tiveram, o sistema de crença muito diferente do meu. Então eu sofri durante muitos anos para poder de fato ser eu de verdade, porque eu queria ficar agradando meu pai, eu queria ser, e durante muito tempo esse negócio que a Luzia falou da energia masculina, né, eu quis ser o filho homem durante muito tempo também. Então assim, era como se eu tivesse uma necessidade de ser maior que o meu irmão, então eu assumia a responsabilidade, eu queria fazer tudo, era eu que ficava na oficina. Então meu pai tem uma oficina e desde pequenininho eu aprendi a mexer na máquina ali e queria dirigir. Então assim, foi bem desafiador o relacionamento nesse sentido, não com o meu pai, mas o que eu causei dentro da minha casa, ocupando o lugar da minha mãe, querendo substituir o papel de homem do meu irmão. Então era muito macho. Muito. E é muito engraçado isso, né, gente? Porque a gente vai percebendo, assim, as histórias, né? As histórias. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha história. Quando eu era criança, eu passei por uma situação muito desafiadora com o meu avô, o pai do meu pai. E aí eu virei a rebelde mesmo, né? Eu virei a rebelde e a ovelha negra. E eu comecei a culpar o meu pai e a minha mãe, porque eles não souberam lidar com aquela situação, ou melhor, não é que eles não souberam lidar, eles não tiveram as atitudes que eu defini que eles deveriam ter. Eu senti que eles não estavam me protegendo, né, que eu estava ali, que eu tinha que fazer. Eu tinha que me proteger, que eu estava sozinha no mundo. Gente, tadinha. Eu comprei isso. Como pode melhorar? E comecei a fazer tudo na minha vida sozinha. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente neguei o meu pai e a minha mãe, né? E comecei a querer dar conta da vida sozinha. Então, foi bem desafiador isso pra mim. Por quê? Imagina o peso que foi, né? Foi bem pesado, bem pesado. Hoje eu reconheço que poderia ter sido muito mais leve, porque daí entrou muita dor, muita raiva, muita revolta, né? Incompreensão ali com a situação, que eles fizeram, que eles deram conta. Hoje eu tenho essa visão, mas mesmo assim é um buraco bem assim, profundo em mim, que sempre quando eu olho tem alguma coisa, né? Então por isso que eu falo que nem tudo é igual, nem de todo mundo é igual, e isso acaba refletindo nos relacionamentos, né? Os meus primeiros relacionamentos eu buscava a figura masculina como pai, não como homem. Então percebe como fracassa um relacionamento, porque ali inconscientemente você está procurando seu pai e não procurando um homem, né? Uma pessoa ali para ser seu companheiro, né? Então começa a azedar um monte de coisa. E o que a Mila estava falando, que eu cheguei contando para elas, é que essa semana eu percebi, né, o quanto eu estava excluindo a minha linhagem masculina, né? Que daí eu comecei a excluir meu pai, porque eu achei que ele não me defendeu, que ele não fez o que eu achei que ele deveria fazer. Aí eu comecei a excluir meu avô, porque comecei a culpar ele por várias coisas. E aí eu excluí meu bisavô, né? Porque eu não conhecia meu bisavô, ninguém sabia quem que era o bisavô, da onde que surgiu, né? E comecei a excluir toda a minha linhagem masculina. Gente, vocês acham
né? Que como que é minha relação com o masculino? Se eu tô Excluindo esse tanto de homens, né? esse tanto de homem que é da minha linhagem, né? Então, assim, é bem desafiador, porque, como diz a Luzia, eu sempre queria ter, né, Um a cegonha. espada, É, a espada um maior, cegonho, né? Eu queria medir força, né? Porque eu queria provar que eu não precisava de ninguém. Não é questão de precisar, Grace, é questão de incluir, né? De incluir, receber a contribuição. Porque se eu não estava recebendo da minha linhagem, eu vou receber do mundo, eu vou receber das outras pessoas, eu vou receber dos outros homens. Não vou receber nada. Isso começa a ter uma cadeia, né? Influenciar na sua vida profissional, na sua vida financeira. Porque quando você levanta uma barreira de não recebimento, você levanta para todas as áreas da sua vida, não só uma, né, Mila? Sim, e tem uma coisa interessante que eu já tô percebendo aqui já hoje. Acho que a gente talvez pudesse continuar essa questão limpeza de pai, mãe, criança interior, depois relacionamento afetivo, porque falar uma coisa vai puxando a outra, né? Porque falar também dos relacionamentos afetivos para nós mulheres, não só para nós mulheres, mas inclui muito o pai, né? Então, no caso das mulheres, o pai foi o primeiro homem que ela teve. Então, isso é uma coisa que precisa ser olhada, conversada, porque, Mila, mas eu fui abandonada. Mila, o meu pai faleceu. Tá dentro de você. Não adianta, tá? Faz parte do seu DNA, só tá inconsciente. E é mais um motivo aí para vocês estarem olhando isso. Então, aproveitando aqui só na roda, cada uma contou um pouco da sua história. Eu não sei se eu sou a única aqui, criança de pais separados. Olha, Alguma mais? Não, só Não, você. só eu, tá? Tadinha! Dose. Tá, então assim, os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos, que é uma idade bastante desafiadora aí, tá? Onde a gente tá formando personalidade e entendendo que a gente tá se separando ali da mãe, nós não somos um prolongamento dela, a gente é um ser humano à parte, então já é meio chocante para uma criança. E eu passei por um processo de separação, então enquanto eu tava ouvindo a Geise, eu partilho do ponto de vista de eu era sozinha, mas eu achava que era, o que eu vinha mudar muito depois dos meus trabalhos terapêuticos, o meu olhar, mas a minha criança entendeu, e essa é uma separação que a gente quer gravar um programa só desse assunto, que é a criança interior aí, porque a criança interior entende de uma forma, e nós que já estamos adultos, a gente acha que vê só de outro. Então, vou dizer de mim, eu, Camila, hoje adulta, entendo que o meu pai, assim como a minha mãe, fez o que ele podia, com o que ele tinha, etc. E vejo que ele é um ser humano, que ele erra, que nós todos erramos, ok. Mas a minha criança interior não quer nem saber. A minha criança interior se sentiu o quê, no caso? Rejeitada pelo pai. Entende? Meu pai saiu da nossa casa, meu pai me abandonou, porque geralmente nesse caso, normalmente, é o pai que sai da casa, né? E foi o que aconteceu com o meu. Então, eu me senti durante muito tempo uma criança rejeitada, né? Então, eu fiquei, por mais que a minha mãe fosse muito incentivadora da minha relação com meu pai, eu passei muito tempo afastada, muito tempo pensando que eu tinha sido abandonada, rejeitada, que não cuidaram de mim, Geise. Então, é tudo isso, e sozinha. Vive na pele isso, né? E com 7 anos, 8 anos eu tava, Mila com 7, a gente não tem esse discernimento de uma maturidade emocional e de compreensão, né? Então a gente tá sentindo aquilo, aquela emoção em cada célula do nosso corpo. Então aquilo começa a se tornar uma verdade, né? E a gente começa a tomar um posicionamento a partir dali. Sim, e também uma coisa muito importante pra gente dizer com relação aí ao pai, que ele influi, até teve uma pessoa que perguntou aqui no Instagram da Luzia, que foi a Ana Carol, gata, adoro. Ana Costa. Tá, eu sei quem é. É a Ana, é a Ana, tá, isso. E ela perguntou o quanto o pai influencia na parte sexual da mulher, tá? No tema da sexualidade, do relacionamento. Então, no caso de você ser uma mulher, em tudo, tá? Basicamente. Porque, assim, como a Geise falou, a Lu também falou, a Kézia falou, se a gente tem alguns desafios com o pai, a nossa tendência é procurar em algum homem de fora que o substitua. Só que ele é insubstituível. Quem viu a live da semana passada, o ponto de vista é o mesmo. Que o meu pai tem as moedas certas para me dar.
Então, por mais que seja aí um desafio, só o seu pai é capaz de, vamos dizer assim, preencher a lacuna do pai da sua vida. Por mais que você tenha um tio, um avô que te deu amor, graças a Deus, claro que um espaço vazio ele é preenchido de outra coisa, mas é necessário você se nutrir da energia do seu pai. Independente se é bom, se é ruim, se ele faleceu, se ele te abandonou, ele te deu a vida. É o mesmo esquema da mãe. Ou às vezes rejeita, né, o pai. Rejeita o masculino, não só procura, não é procurar, mas rejeita qualquer homem que encontra. Sim. Tipo assim, não quero saber de homem, mas faz isso inconsciente sem nem perceber, não é? Você vai continuar? Pode falar. Não? Quer continuar? Não, é mais só para finalizar essa parte da relação, porque perceba, a minha pergunta para vocês que estão ouvindo agora é: o que você procura num homem? Tá? Então, fica essa pergunta para vocês. Repare se dentro das suas relações você procurou o que você não teve com seu pai no seu relacionamento. 99%, para não ser geral, se realmente se conhecer, se perceber, vai ver que em algum momento você procurou aquilo que, ou como seu pai fez, ou que o seu pai deixou de fazer, você procurou em outro homem. E isso é bastante comum, sabe? Quando a gente começa a procurar. Então, o que isso quer dizer? Que eu preciso resolver o meu pai dentro de mim para eu poder ter um relacionamento, uma sexualidade saudável. Por quê? Por mais que eu tenha uma pessoa que cuide de mim, se ele entrou no papel do meu pai, vai travar em algum momento a tua sexualidade, porque com o pai a gente não faz vucu-vucu. Lembrei. É isso aí, vucu-vucu. Tá? Com o pai a gente não faz vucu-vucu, porque é um papel diferente que ele tem na sua vida. Um papel aí de criador, de quem te deu a vida. E é diferente de um relacionamento afetivo, onde tem a parte da sexualidade e o vucu-vucu. Então, a tendência num relacionamento afetivo, se você coloca o relacionamento como seu cuidador, é você ir se afastando dessa parte física com a pessoa, até que ou entre uma outra pessoa, ou não dê certa relação, é porque vai criar um vazio, um distanciamento, porque vocês não vão estar no lugar certo. Fica aí coisas para o próximo, né, assunto de relacionamento. Então, só continuando do pai aí. Fala aí, Lu. Você queria continuar? Deixa eu só falar uma coisa. Respira com toda essa informação. E só para reforçar, hoje a gente vai ter sorteio. Então mandem aí as perguntas para você, para nós no Facebook, Isso. alguma participação aí nos Instagrams, né? Que no final a gente vai ter o sorteio. O que vai ser, Lu? Vai ser uma extensão de cílios. Maravilhoso, gente. A Camila Paiva, ela trabalha com extensão de cílios. Você não tem noção, parece que é real. Você nasceu com a extensão. Não, Emília. Cílios de não, é Emília. maravilhoso. Aí eu perguntei pra ela, hoje ela faz coach comigo, eu perguntei, Camila, você passou rímel? Ela falou, não. Fechou o olho assim, ficou me olhando de olho fechado. Falei, ai, ridícula. Tipo, quero passar o nervoso. Agora que eu vi, a Carol, ela é da Santonina. Sim. É a Carol da Santonina, né? A Carol, bem, tem umas joias maravilhosas, viu, gente? Santonina, e hashtag fica a dica pra gente fazer um sorteio. Alguma hora da Santonina aqui. Hashtag. Tá fácil, tá bom. Hashtag. Carol é parceira. Vai ter uma live dela, não sei se é hoje, gente. Aproveitando, ela vai falar sobre limpeza de cristais. Eu acho que já foi. Foi? A gente Então conversou. desculpa a vergonha que eu passei, gente. Mas ela Bom, sempre tá fazendo. Isso, é legal porque ela trabalha com joias, então ela tem muita informação pra passar. Bom, falando de pai. Como eu falei antes, na quinta passada, da minha mãe, que eu não dava muito certo com ela, então eu fui pro meu pai, né? Foquei total no meu pai e cresci assim. E o que acontece? O meu pai, ele se apegou a mim. Então ele fazia tudo pra mim e deixou a minha mãe de lado. Inconscientemente não percebeu isso. Então eu me transformei na irmã da minha mãe em alguns momentos e esposa do meu pai. Tinha hora que eu me transformei em mãe da minha mãe. Então o que acontece? Quando eu fui me relacionar, fiquei adulta pra me relacionar com outras pessoas, eu tava buscando alguém igual o meu pai, mas o meu interessante ponto de vista não. Na verdade eu me transformei no meu pai, eu tava buscando alguém pra superar o meu pai, mas eu pensava, nunca ninguém vai ser mais que ele. Nunca ninguém vai ser mais que o meu pai. Ou seja, eu já tenho o meu pai, eu já tenho o homem da minha vida. Tanto que quando alguém me perguntava, eu vejo esse exemplo muito nas mulheres. Você pergunta pra ela, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ela fala, meus filhos, se ela já tem filho. E se ela não tiver filho, ela fala, meus pais. Ou minha mãe em primeiro lugar, depois meu pai, né? Assim, agora se você pergunta pro homem quem é a pessoa mais importante da vida dele, se ele é casado, não sei se é de medo, mas ele fala, minha esposa. Ele fala, minha esposa, né?
Então, qual é a hora que o homem tem seu papel também, sabe? Que horas que ele é importante numa linhagem? Porque sempre vai ser a mulher, os filhos, depois o homem. Que horas que é isso? E já na minha casa, era assim. Se alguém perguntasse, quem você ama? Ah, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, depois é meu marido. Você acha? Então, por quê? Eu já tinha o meu homem da minha vida, e a minha mãe, mesmo nos trancos e barrancos, né, a mulher que estava ali da minha vida, e aí isso começou a atrapalhar a minha relação. Então, quando eu, Luzia, percebi que meu pai, ele não é meu esposo, ele tem o lugar dele, papel de pai, meu marido tem meu papel de homem, as coisas começaram a fluir na minha casa, como eu disse, vai fazer 3 anos. Na verdade faz 3 anos já, vai fazer 4 anos, né? Foi quando eu formei em coach e comecei a perceber tudo que estava atrapalhando meu casamento, que era por conta de eu estar buscando, na verdade, o meu pai no meu marido, mas eu era o meu pai em pessoa escrita, me transformei nele, né? Um super-herói que eu achava, e eu tive as fases com meu pai qual? Primeiro, eu era meu super-herói. Quando eu comecei a me conectar com a minha mãe, eu me distanciei dele. Aí comecei a olhar pra ele com repugna, sabe? Comecei a olhar com raiva. Tipo, nossa, como ele era grosso, como ele era mal educado, eu não via isso. Que mulher que dá conta de um homem tão estúpido assim. Então eu fui pro julgamento. E na hora que eu fui pro julgamento, eu afastei o masculino de mim. Meu trabalho começou a cair, as coisas começaram a ficar difíceis pra mim. Porque eu não tava mais produzindo, porque a minha energia do masculino tinha se distanciado. E aí depois eu entrei num estado de, eu sou mais que ele, coitadinho, né? Deixa eu cuidar dele, deixa eu ir lá ensinar pra ele como é que é a vida. Tô tão superior a você que eu consigo te perdoar por tudo que você fez por mim e por tudo que você fez com a minha mãe. Como se assim, né? Como assim perdoar? É uma coisa que eu não consigo devolver, que é a vida. E aí depois agora, graças a Deus, eu cheguei nesse estágio que ele é um ser humano, é um homem que se casou, teve a história dele, teve os seus medos da infância, teve desafios com a mãe dele, com o pai dele. A mesma coisa que ele passou comigo, eu passei com ele, a mesma que ele passou com o pai. E a minha mãe, a mesma coisa que eu venho passando com o meu pai, é o que ela passou com o pai dela. Então eu fui repetindo o padrão de todo mundo. E quando eu entendi tudo isso, eu entendo. São 2 seres humanos, um homem e uma mulher, que se uniram pra me gerar, e eu já tenho que ser grata a eles por isso. Então hoje as coisas estão... Não tá no equilíbrio total ainda não, porque eu tô em desenvolvimento. É um músculo que tá sendo exercitado todos os dias, o do autoconhecimento. E é o que eu sugiro pra vocês. Aí depois no final a gente faz umas perguntinhas, né, que eu separei, tipo uma pergunta, tipo, quanto que você já deve estar deixando de ser feliz porque você fica buscando seu pai nos parceiros? Ou quanto que você tá deixando de ter prazer porque você tá buscando seu pai em alguém? Ou quanto que você tá negando deixando de ser feliz porque tá negando o homem, né, negando o pai que tem na sua vida, e assim vai. Agora eu passo pra Kézia, que a nossa história é parecida, gêmeas, maternidade. Gente, nossa, tanta coisa pra gente falar, né? Mas eu falo que a gente, desde o tamanho da Cleo aqui, a gente já começa a mimetizar, né? É biomimeticamente, biomimética é detalhes, é milímetros, é assim, gestos, né? A Cleo já brinca desde pequenininha, ela fala, mãe, a gente é gêmeas, né? Essa necessidade da gente parecer com o pai e com a mãe. Só que nessa da gente mimetizar pai e mãe, a gente mimetiza não só o tipo, o jeito de usar a roupa, o jeito de falar, mas a gente mimetiza as dores. E eu nessa brincadeira mimetizei a realidade financeira do meu pai. E foi assim, enfim, como pode melhorar, né? Até na minha última constelação foi uma coisa que eu já trabalhei muito, foi o meu relacionamento com o dinheiro. E eu percebia que existia um padrão da família do meu pai, principalmente. Por isso que é importante a gente olhar para nossa árvore, olhar para nossa ancestralidade e perceber os padrões que se repetem. E eu percebi que ali existia um padrão, existe esse padrão da gente receber amor através do dinheiro. Então, quer dizer, na nossa necessidade de ser amado, no nosso vitimismo, essa tendência que a gente tem, né, ao trauma e drama, a gente começou, todo mundo ali na família, a criar dívidas. Dívidas, por quê? Na hora que a gente não dá conta de pagar, não que a gente não tinha habilidade em ganhar dinheiro. Eu sempre ganhei muito, mas a necessidade de fazer dívida era maior do que o dinheiro que eu ganhava. Se eu ganhava 20 mil, eu tinha que gastar 30. Por quê? Eu corria, pai, não dei conta de pagar, você vai me ajudar? Então era a necessidade de receber esse amor, porque são pessoas assim que não sabem demonstrar com carinho, com beijo, com colo. Ali em casa o pessoal é meio rústico.
E eles aprenderam a dar o amor assim, e eu trouxe isso depois pra minha realidade como mãe também. Que foi até uma briga muito grande com meu marido, que demorou pra cair a ficha, porque eu queria dar pra provar o meu amor por eles, né? Então é a gente olhar realmente assim, ó, de A a Z, olhar pra sua vida e começar a ver os ciclos que estão se repetindo para que a gente possa curar. E quando eu fui identificar então esse padrão na família, quando a gente fez a constelação, o meu pai nunca teve essa habilidade financeira, né? O meu avô não tinha essa habilidade financeira. Aí a gente foi olhar lá bem atrás, né? Enfim, alguém que tinha essa habilidade em lidar com dinheiro. E eram pessoas que tinham muita renda, muita posse, muito dinheiro, mas infelizmente não souberam tratar bem o dinheiro. Tinham muitas crenças financeiras. Então, assim, pra mim foi aonde o meu relacionamento com ele sempre foi muito divertido, muito gostoso, mas nesse lado foi uma coisa que, até eu criar consciência, me trouxe prejuízos, né? Mas os ganhos secundários eram muito grandiosos. Quando eu identifiquei esse padrão de crença meu, eu falei, que lindo! A minha dívida significava amor. E sempre tem um ganho secundário. Muito. E qual que era o da Kelly? Quando a gente fala de ganho secundário, gente, é exatamente isso que ela acabou de falar, né? Ela teve a consciência de que pra ela ter amor, né? O que ela ganhava em ter dívidas? Eu precisava Amor. precisava de fazer mais dívida para poder receber. E é engraçado que a nossa criança mimada, birrenta, chiliquenta, e querendo chamar atenção, era uma necessidade de chamar atenção, a aprovação dele era tão grande, pensa que eu fiz muito barulho. Porque, o que eu ganho se eu ficar sem dinheiro? Né? O que eu ganho se eu tiver que precisar de ajuda? Eu vou ganhar Amor. o quê? Amor. Assim, Deu pra entender? amor. Então, por exemplo, se perguntem, Ela se fala você bem se no microfone, mantém... vai no banheiro fazer cocô. Aê! Aí a mãe repete, como pode melhorar? Mas ela falou no microfone, Mas eu adorei. todo mundo ouviu. Não, eu adoro. Naquele banheiro. Gente, esse quarentena, as coisas são assim mesmo. Gente, vocês estão Entendeu? vendo aqui, quem tá assistindo a gente aqui, tá É. me vendo aqui, eu tô aqui, ó. Quer, Que nem você tá aí no quem- Facebook? Tem perguntas aí no Facebook do pessoal pra concorrer? É, no o nosso sorteio? cílios aqui, porque olha, se vocês não mandarem pergunta, eu vou pegar esses cílios pra mim, hein? Vai Também lá, a quero, que vai- também vai. desejo. Sabe uma coisa que eu Só percebi? complementar depois o negocinho dela, falou de mimetização, que é uma coisa automática que a gente fala. Exemplo, eu vi a Kézia e falei, gente, mini Kézia, mini gêmeas, você já tô mimetizando ela nela. E a outra hora que você mesmo falou, tipo assim, é o pai, né? É o pai dela. Então você sim, a gente já deu tá pra entender? Então, projetando nisso a gente ali, tem né? que tomar cuidado, senão a gente Sim. faz a outra pessoa mimetizar, ou seja, imprintar em cada célula pensando que ela é aquilo. Só ressaltar A isso. gente tá presente, né? Que desde que a gente fala desde o primeiro programa e a presença, porque a gente fala mesmo, e é normal, né? Depois a gente vai lá e faz que para tudo. Gente, sabe uma coisa também que eu percebi? Que assim, o quanto a gente tá acostumado a repetir padrões para honrar, né? O nosso pai, a nossa mãe, a nossa linhagem, né? E a gente chegou numa época já do mundo, gente, com tudo que tá acontecendo, que a gente tem tanta informação, a gente tem lá o senhor Google, né? A gente tem tantos recursos que antes os nossos pais não tinham, os nossos avós não tinham. E a gente acaba entrando num piloto automático mesmo, né? Pra repetir aí os mesmos padrões. Começa a perceber em você, se você tem falas machistas que vêm dos seus antepassados, isso também é coisas pra gente olhar, né? Porque tudo isso vai engessando a gente numa mimetização muito, muito, muito profunda, né? E que fique bem claro, mais uma vez eu vou repetir, né? Elas já falaram, mas eu vou falar de novo. Se você tem algum desafio com a sua base, né? Com as suas raízes, isso vai reverberar na sua vida financeira, na sua relação com o dinheiro, na sua relação sexual, no seu relacionamento amoroso. Isso vai reverberar nas suas amizades, em como você se porta no mundo, como que as pessoas te veem, como que você... em tudo. Como que você reage, né, em um assunto, se você começa até a falar sobre as mesmas coisas, o mesmo padrão patriarcal aí, né, da sociedade, da sua linhagem, enfim, de tudo. Por que a gente está trazendo isso para vocês, pessoal?
Porque assim, chegou o momento da gente... Hoje eu anotei uma frase que eu vou falar no curso que eu tô dando à noite, eu já vou dar spoiler aí pras meninas. Não adianta nada você pedir pra Deus guiar seu caminho, se você não está disposta a mover os seus pés. Então, o que você está fazendo para mudar a sua vida, né? Percebe que a gente chegou num momento que não dá mais pra gente fingir que não existe algo além do E responsabilizar o outro pra mudar, né? A gente sempre quer arrumar um culpado, né, para as nossas coisas. Não existe culpados, né? Existe consciência. Só que também não adianta nada você ter consciência, você perceber que as coisas não estão, né, te levando para o caminho que você deseja se você não tem uma ação, né? Então eu falo muito isso. A gente aprendeu sim, a gente, todas nós que estamos aqui e todas as pessoas da nossa faixa etária, dos nossos antepassados aí de bem longe, eles vêm passando aí por um processo de repetição de padrão muito de várias coisas, né? E começa a perceber as coisas que você tá falando, começa a perceber as coisas que você tá pensando, porque é por aí que você vai começar, né? A gente fica muito pedindo, igual eu falei essa frase, a gente pede muito pra Deus, pra vida mudar, para as coisas mudarem, para as coisas melhorarem, para Deus guiar os nossos passos, mas o que você está fazendo? Porque como que alguém vai guiar o passo de quem não dá passo, de quem fica no mesmo lugar, né? Então, ter esse movimento de ação, você falar, não, tá, o que tem aqui na minha vida que eu não estou percebendo, que eu não estou olhando? Tá, as meninas estão falando isso, que a relação da minha mãe influencia nisso, influencia naquilo. Para e pensa. Como que está a sua vida? Que área da sua vida que está bloqueada hoje? Que área da sua vida que poderia ser melhor? Porque eu penso que toda área pode ser melhor, né? Mesmo uma área minha que está fluindo, ela pode ser melhor. Tá me vindo aqui qual chakra que está bloqueado na sua vida, já que a gente está falando de pai e mãe. Isso. E aí, gente, a gente vai olhando, né, pra isso, pra gente fazer um movimento de mudança, porque ninguém pode fazer esse movimento pra gente, você vai ter que mover os seus pezinhos, você vai ter que ter uma ação, né, o movimento precisa partir de você. Então, o meu convite é agora pra você se imaginar saindo eu faço esse exercício direto, gente. Que direto eu tô sentada na cadeirinha da vítima. E aí eu me visualizo, eu levantando dessa cadeira da vítima e falo assim, tá bom, Geise, você tá escolhendo tudo isso aqui, como que você pode mudar? Qual é a clareza que você pode ter aqui, né, pra você ter uma ação diferente, né? E quando você começa a fazer isso, as coisas vão acontecendo, né? E você vai e ouve uma live, você vai e ouve alguém falando alguma coisa. E é muito legal vocês receberem a contribuição. O que vocês estão escolhendo? Vocês estão escolhendo receber a contribuição, né? Que essa energia da sua base familiar pode ser para você, e o quão transformadora essa energia da sua mãe, essa energia do seu pai pode ser na sua vida? E aí, Mila, o que você diz para nós? Penso que 2 coisas a mais a gente precisa colocar antes do exercício de honrar o pai, tá? A primeira coisa, as meninas estão falando aí de honra. Eu quero lembrar vocês da semana passada que a gente bota o nome disso na constelação de lealdade. Então, quando eu tô imitando meu pai, que é o que a Késia falou de biomimetizar, quando eu tô fazendo coisas para honrar a minha linhagem, que foi o que a Geise falou, eu estou sendo leal, mesmo que inconsciente, ao sistema. E o que é isso? É que quando eu não tenho o autoconhecimento, quando eu não tenho essa investigação que a gente fala tanto para vocês fazerem, a gente repete um padrão, a gente é leal, mesmo que às vezes você fala, leal é uma coisa boa, mas muitas vezes são a questões que não trazem contribuição para sua vida, igual a Késia falou do financeiro. Ela estava ali sendo leal àquele pai, repetindo o padrão de não ter a organização financeira que na verdade ela queria. Então isso é uma lealdade, tá? Então quando a gente fizer o exercício aí do pai hoje, igual foi o da mãe semana passada, e a gente pedir para devolver no pé do pai a lealdade, lembra de tudo que você compra aí que não é uma contribuição para você.
quê? As coisas boas a gente pode fazer, não tem problema, eles também têm muitas coisas boas, mas as lealdades que pesam na nossa vida, de imitar coisas que não são interessantes pra gente, devolva pra eles. Um outro ponto aí que eu também guardei para falar para vocês é para vocês perceberem se vocês estão no meio dos pais. Tá? Que essa é uma situação no qual eu passei muito tempo. Então, assim, primeiro... No meio do relacionamento, né? Deles como homem e mulher. Então, imaginem o seguinte, você por ressonância, por parecer, igual a Luzia falou, eu assumi mais o lado do meu pai, eu me associei mais a ele. Quando a gente faz isso, a gente está necessariamente excluindo o outro lado. Então, quando eu falo no meio, é como se você fosse um muro. Por exemplo, no meu caso era assim, fala pro seu pai X e Y. Fala pra sua mãe W e A. E aí no meu caso eu era uma criança, eu não queria estar no meio dos meus pais passando recados. Era uma coisa que eles evitavam fazer, era conversar entre os dois, então eu ficava ali como uma ponte de acesso, e esse não é o lugar de um filho, tá? Isso machuca uma criança, e muito, porque às vezes aquilo ali fica para ela como uma coisa que o pai queria dizer para a mãe, acaba indo para a criança e machucando ela, porque não é para ser dessa forma, né? Então, o lugar nosso como filhos não é entre os pais, E é isso na não frente. acontece só em relação de pais separados. Na relação de pais casados isso acontece, que era no meu caso. Meu pai e minha mãe casados, eu era garota de recado dos dois, tipo, só que sempre eu ficava mais do lado do meu pai, né? No meu caso. É porque é o lado que a gente sente mais afinidade, vamos colocar assim, né? Então, quando no exercício sistêmico que eu for falar também, imagina que você está um passo à frente dos seus pais. Você não está mais no meio dele, principalmente, você não precisa escolher um lado. Entende? Você pode até ter mais afinidade com um dos dois, mas você pode receber dos dois energeticamente. É isso que eu tô querendo dizer. Sobre não escolher um lado, tá, gente? Então, eu percebo assim como com as crianças também, né, Mila? Acho que você pode ser contribuição nesse sentido. A alienação parental que a gente ouve tanto falar hoje em dia para pais que estão se separando. No meu caso, os meus não se separaram, mas era aquele... Né? Isso que você tá falando aí, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, sua mãe é isso, e você não acaba tomando algum partido, e é onde você vai criando principalmente as suas crenças, a sua visão de mundo e visão de relacionamento. Porque eu lembro que eu falava assim, meu Deus do céu, totalmente. casar nunca mais, o totalmente. negócio que funciona era casamento. Né? E isso foi a minha realidade, mesmo estando casada junto com meu marido há 23 anos, era um negócio que eu olhava todos os dias, falava, gente, parece que isso aqui nunca vai dar certo. Isso foi feito pra dar errado. Era uma crença muito forte. E se não orar e vigiar, isso persegue a gente até hoje, em alguns momentos, porque é algo que fica ali imprintado em nós, né? Esses dias mesmo me caiu essa consciência, eu falei, gente, o quanto que eu tô criando problema no meu relacionamento pra poder provar, né, as mentiras que eu ouvi ali, porque era o ponto de vista deles. Então isso pode ser mentiroso pra mim. Eu não preciso comprar como verdade que relacionamento foi feito pra dar errado. Mas eu tava transformando isso na minha realidade como esposa, como mãe, né? Enfim, então a consciência ela cura demais. Quando a gente tem consciência de tudo isso que tá ao nosso redor, eu falo que aí, opa, eu posso escolher diferente agora, né? Sim, vamos então agora ao exercício aí da reverência com o Pai, né? Eu acredito que já tá na hora. Vamos nos preparar, vamos respirar, para variar também, vamos baixar todas as barreiras. Baixar as barreiras é você imaginar que você está descendo muros em volta de você e você está entrando numa postura energética corporal de receber, de permissão para que essa mudança aconteça, para que essa nova consciência possa realmente acessar você na sua vibração, nas suas células, como uma informação que você vai levar adiante. Eu penso mais 1000 coisas para falar para vocês, mas ainda bem que a gente tem outros programas. Aproveitem, 4 terapeutas aqui, façam terapia, façam constelação com a minha pessoa. Tenho certeza que vocês notaram várias coisas para trabalhar até com os próprios terapeutas de vocês. Utilizem as informações que vêm à tona para fazer esse trabalho. Essa é a nossa intenção aqui do grupo, né? Dentro do Enneagrama dá para você entender no seu perfil do tipo do Enneagrama com quem você tem desafio. Então, tipo assim, o tipo 3, ele tem um desafio maior com a mãe. O tipo 7, qual o desafio? O tipo 8. Então já dá pra você definir mais ou menos até um caminho pra você começar e constelar, gente. Constelação ajuda muito pra vocês
colocar o seu sistema no lugar, colocar todo mundo no lugar onde é e pertence. Sim, só para esclarecer também, a constelação você não precisa ter ninguém da sua família, é algo que me perguntam muito. Eu vou constelar minha família, tem que levar minha mãe, tem que levar meu pai, não. Pelo contrário, a constelação ela é apenas para você não tem nem que comentar com a sua família. Então, resumindo de uma forma bem breve, a constelação é o acertar dos papéis da sua família dentro de você. Então, o jeito que você vai ver também é diferente da sua irmã, do seu irmão, do seu pai, de sua mãe, que cada um de nós cria a sua própria história, o seu próprio ponto de vista, baseado em várias coisas, né, da personalidade, do que se enxerga. Então, a constelação é um acerto dentro de você. E isso é tudo que a gente precisa, né, porque a gente tem que fazer por nós. A gente pode não modificar o outro, mas a nossa realidade a gente modifica. Se tomar consciência, se fizer um movimento, levantar o bumbum, igual a Geise falou, porque isso é muito importante. Processos terapêuticos e a própria constelação, ela tem que ter uma extensão dentro da sua vida. Não é um milagre, é um começo de mudança, no qual a tua atitude é que vai fazer a validação disso para realmente a tua vibração mudar. Né? Então, é consciência, mudança de atitude e você investir em você, no seu autoconhecimento. Então, enfim, vamos lá. Partiu, tem gente deitada tem gente lá, ó. A Carol já tô está deitada já, tá? Então, imaginem comigo, respirando, baixando as barreiras, entrando em permissão. Leva a sua respiração até nos seus pés para se sentir presente, para estar em atenção plena nesse momento. Isso. Vai soltando, imagina que você solta das suas mãos as pedras, as armas, os paus, tudo aquilo que você se armou. E que você se sinta seguro, segura nesse momento para se desarmar, tirar realmente a sua armadura. E que você fique mais aberta na sua essência para que isso realmente chegue com o mínimo de resistência possível dentro do seu ser. Imagina uma luz que expande do seu coração e que vai convidar a energia do seu Pai, em essência, para estar à sua frente. Evita nesse momento qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de pensamento, mas observe eles. Então, quando você pensa, eu convido meu pai a vir à minha frente, qual é a primeira coisa que passa para você? Identifica, observa e deixa passar por você, apenas pelo seu conhecimento. E num exercício de humildade, assim como com a mãe, você imagina que você abaixa na frente do seu pai para ficar aos pés dele, para reconhecer que você veio depois dele e ele veio antes. É isso que significa quando você diz, pai, eu sou pequeno e você é grande, você veio antes. Então imagina você aí com a cabeça aos pés do seu pai, ou literalmente deitado no chão, e ele maior que você em pé na sua frente, você vai dizer, pai, eu te vejo. Eu vejo você, pai. Eu sinto muito. Se ainda é difícil para mim, se é desafiador para mim, enxergar com consciência, com liberdade, que você é um ser que está aqui para aprender como todos os outros. Pai, eu te agradeço humildemente pela minha vida, independente de como foi entre nós dois, sem você eu não estaria aqui. Eu reconheço você como um homem que me deu a vida e isso é muito. Se você tivesse me dado apenas isso, já seria o suficiente. Para aquelas pessoas que têm mais admiração, pode dizer, eu te agradeço, Pai, por tudo que você representa, pela sua grandeza, pelo teu exemplo, pelo quanto você é importante para mim. E para as pessoas que tiveram um pouco menos de afinidade, podem reconhecer nesse momento dizendo, Pai, ainda é um desafio para mim reconhecer você. Eu me senti rejeitado, eu me senti abandonado, ou eu não queria que você tivesse deixado a vida. Cada um aqui tem um caso e bota a sua verdade para fora nesse momento. E aí no fim todos nós dizemos, Pai, apesar de tudo, a vida veio através de você. E a partir de agora eu me permito reconhecer o masculino sagrado que você permitiu que chegasse a mim através da vida. Eu, nesse momento, faço as pazes, me equilibro com o seu masculino. Você, Pai, foi o meu primeiro homem e sempre será. Você tem um lugar único no meu coração. Eu sinto muito pelos nossos desafios e eu sinto muito pela sua história de vida,
Até agora eu não tinha olhado, eu não tinha percebido você como um ser que está aqui em evolução e provações como todos nós. E agora eu vejo, Pai, eu vejo a sua história e incluo ela no meu coração, tirando de você o peso de ser perfeito como a minha fantasia gostaria que você fosse. Eu acolho você como o masculino que me deu a vida e reconheço a sua importância dentro de mim. Eu sinto muito, Pai, se em algum momento eu estive entre você e a mamãe. Se eu assumi o lado da mamãe ou se eu assumi o seu lado, hoje eu reconheço que esse não é o meu lugar. O meu lugar é à frente de vocês e agora eu me permito receber de ambos e eu digo, eu sou 50% sua, Pai, e 50% da mamãe, nem mais e nem menos. Eu me permito agora receber de vocês dois, igual. Eu agora, Pai, me permito aceitar você como você é, na totalidade. Você é o Pai perfeito para mim, como precisava ser para minha evolução, e agora eu reconheço. E aqui nos seus pés, Pai, eu coloco também toda a minha lealdade, todos os pontos de vista que eu comprei, toda a inconsciência, tudo que eu estou reproduzindo na minha vida que não é contribuição para mim. Eu agora ponho no seu pé e você imagina como se você estivesse colocando uma pedra grande ou um objeto pesado que você vai empurrar agora em direção aos pés do seu Pai. Empurra esse peso e diz, Pai, eu te devolvo o que é seu. Você é grande, você dá conta. Você cuida dos seus assuntos agora. Tudo que veio antes de mim, Pai, e antes de você, não me diz respeito. Eu devolvo a você também aqui sua relação com a mamãe, sua relação com nossa família, para que eu seja de agora em diante quem eu sou. Empurra isso para o seu Pai, devolve para ele, puxa as mãos de volta e diz, eu fico só com o que é meu. E agora você diz, Pai, por favor, você existe para mim e me abençoa. Eu desejo agora receber a sua energia masculina. Se você for mulher, você diz, Pai, me libera. Você foi e é o meu primeiro homem, mas eu também mereço, Pai, ter um relacionamento. Escolher o homem que vai ser o meu companheiro e que não disputa lugar com você no meu coração. Então, por favor, Pai, me libera para que eu possa ser uma mulher e possa escolher ou estar de verdade, de coração aberto com o meu companheiro. E aí você vai dizer para o seu pai, eu liberto você, Pai, do peso de ter que ser meu marido, meu exemplo, de ter que ser algo inatingível. Eu ponho você agora no lugar de pai e te liberto de todo o resto na minha vida. E agora, homens ou mulheres, vocês vão dizer, eu recebo do meu pai exatamente o que ele pode me dar. E você imagina que o seu pai abaixa no chão e põe a mão sobre as suas costas ou sobre a sua cabeça. E você se permite, eu recebo o amor do meu pai. Exatamente do jeito que ele pode me dar, é o que eu preciso. Eu recebo com humildade, eu recebo sem resistência. Me ajuda, Pai, a crescer, para eu me tornar uma grande mulher, um grande homem, e ter sucesso, e começar e terminar aquilo que eu desejo, e expandir para o mundo com coragem de explorar. Com você agora, Pai, e com a mamãe, eu sou completo, completa. Em honra e gratidão a você, Pai, eu serei feliz do meu jeito. Eu posso ser agora quem eu sou. Tudo está incluído no meu coração. Recebe do seu Pai agora. Imagina pedir você para suas células que elas atualizem toda essa energia. Atualiza corpo. Atualiza corpo. Atualiza corpo. Toda essa energia masculina dentro de mim para que eu possa ser a mulher que eu sou, sem disputar com os masculinos, o homem que eu sou, sem me comparar a outros homens. Para que eu possa ser verdadeiramente quem eu sou. Atualiza corpo. E que você receba isso numa forma de luz,
e que você perceba aí, através do seu autoconhecimento, quão foi desafiador ou não, e que você possa repetir bastante esse exercício. Eu faço ele semanalmente, gente. Baixo no chão e mando ver. Eu vou estar passando esse vídeo para o YouTube e vocês podem estar repetindo. Meninas, estão bem? Gente, a gente fica num estado meditativo aqui, vocês não fazem ideia. Deu até uma preguicinhas aqui, ó. Ah, que delícia de carinha, vocês estão bem? Comentem comigo. Alguém quer fazer mais algum processo? Eu só vou agradecer, porque graças a Deus esse processo já foi assim, eu acho que vale por tudo, né, pelas dicas. A única coisa que eu vou sugestionar pra vocês é se coloquem em estado de pergunta, se perguntem, sabe? Tipo, será que eu já não tô deixando de ser feliz por conta de estar julgando? Será que minha vida não vai ficar mais leve, mais tranquila se eu deixar o meu pai ir, mesmo que eu nunca vi ele, não sei nem quem ele é? Sabe? Eu não tive pai. Teve, porque precisou, né? Você já sabe dos bichinhos lá pra poder fazer você. Então, está no estado da pergunta. Obrigada, viu, pela contribuição. Vocês perceberam que a energia hoje foi diferente? A energia da voz, a nossa voz foi mais imponente. A roupa que nós vemos vestida. Tudo bem que aqui a Camila ela veste mais saia, vestidos assim, mas eu senti uma energia mais do masculino mesmo em nós. Vocês perceberam? Tênis, eu vim até de chinelo, gente, pra vocês terem noção, porque tá chovendo. Bom, enfim, é isso. E deixa o meu Instagram já pra vocês, @Luz Coach de Relacionamento. E nós vamos na hora que encerrar, eu vou colocar o nome das pessoas que fizeram a pergunta, a gente grava o sorteio e daqui a pouco a gente libera pra vocês no Instagram da Gatas Galácticas lá. Vai estar no Gatas Galácticas, no Instagram, o resultado. Agora a gente vai começar a focar lá, tá? Nesse Instagram. Então curtam lá a página, comecem a seguir. A gente vai começar a colocar todas as coisas lá, focar lá nesse Instagram, né? Pra não ficar tão espalhado aí as coisas, pra ficar uma coisa bem bacana, com bastante conteúdo aí pra vocês, né? E fica meu abraço, gratidão meninas por toda essa partilha que nós tivemos aí hoje, gratidão a todas as pessoas que se permitiram receber essa contribuição, né? Eu recebo aí também toda a contribuição de vocês e deixo aqui meu Instagram pra vocês, @GeisiMizende, né? E @Gatas Galácticas, que é o do nosso programa. Um beijo! O meu, Cristais de Luz Escola Holística, apesar de que agora vocês entrarem no Gatas Galácticas, vocês vão achar os nossos 4, porque tá marcado em todas as fotos. Isso. Tá? Agora eu facilitar pra vocês, né, Kézia? Passa pra gente aí. Bom, o @Kézia Lucena Coach, tem também no Facebook, Kézia Lucena, e como pode melhorar, né? Mas é possível. Obrigada, Camila Paiva. Isso. Né, pela disponibilidade do brinde. Brinde não, gente, é um presentaço, porque Luzia, será que posso participar, por favorzinho? Diz que sim, uma extensão de cílios pra eu chegar aqui, olha, porque o meu cílios é muito pequenininho, gente. Então assim, vai lá agora no Gatas Galácticas, @Gatas Galácticas, e segue a gente lá, e daqui a pouco a gente dá o resultado. Obrigada. Ficamos por aqui hoje. Boa tarde, super poderosos, super poderosas. Uhul! Obrigada. Então, gente. Tchau, tchau, tchau.